Seja bem-vindo ao Jornada com Fé. Estamos aqui juntos para que em 90 dias estejamos conhecendo e entendendo todo o Novo Testamento. Então, como uma serva do Senhor e obediente, eu estou aqui por um mandamento dele que ele me pediu para que eu possa compartilhar com você, aprender e navegar por todo o Novo Testamento. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, se não tiver tudo bem, mas que a gente possa ler juntos. Eu creio que a leitura diária ela é fundamental, mas não é algo fácil muitas vezes, mas que você possa vencer a cada dia esse desafio e mergulhar comigo na palavra do Senhor, que a gente possa conhecer um pouquinho mais. E hoje iremos ler Marcos capítulo 8. Pode abrir a sua Bíblia. Versículo 1. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandasse para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. E os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste deserto comida para que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão e depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para uma região de Dalmanuta. Versículo 11. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. E Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Versículo 14. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, não lembram? Os 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entenderam? Abre parênteses. Eita, Jesus querido, E vai e volta, e vai e volta. E nós temos lendo Marcos e as mesmas coisas, Ali ele relata que aconteceu. Fecha parênteses. Vamos para o versículo 22. Depois Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. E pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem lhe olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando.
Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Versículo 27. Depois, Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Versículo 31. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessas pessoas. Chegamos ao fim de Marcos, capítulo 8. Quanta coisa nesse capítulo, né? A gente começou ali com Jesus alimentando outra multidão, né? Aqui foram 4.000 pessoas, né? E onde foram multiplicados de novo os pães e ainda sobrou 7 cestos, né? Os fariseus pedindo um milagre porque queriam provas de Jesus, o fermento dos fariseus, o quanto eles tinham que ter cuidado com os ensinamentos que eles iriam receber, né? E que muitas vezes os discípulos ali ficavam confusos, achando que era algo realmente físico, era o pão que tinha faltado e não era isso que Jesus estava falando, né? Porque não era esse problema, entre aspas, que a gente pode perceber, né? Que Jesus tinha, mas sim o que iria entrar na mente das pessoas, como iria entrar as informações, né? E que essas informações não fossem fermentadas no coração das pessoas, na mente das pessoas. Como Jesus, né, explicou tantos detalhes, que coisa mais linda, né? Que coisa linda. E também aqui a afirmação de Pedro, né? Que Pedro vindo com aquela defesa, só que Jesus repreende, que ele não poderia, né, fazer aquilo porque era o cumprimento da missão. A missão de Jesus era exatamente aquela, né? Então Jesus fala de novo, né? Ele afirma claramente o que iria acontecer. Só que hoje a gente lendo, né, a Bíblia, assim, parece que como que eles não entendiam, mas na hora eles estavam só ouvindo, né? Não estavam, parece que compreendendo como a gente pode compreender hoje, né? E até abri minha Bíblia aqui, que eu queria ler esse último versículo na versão da minha Bíblia aqui, na outra, que é o versículo 38. Portanto, qualquer que,
entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha dos seus ensinamentos, né? Porque Jesus, Ele nunca deu e não tem nada que nos traga vergonha. Ele só nos trouxe amor, alegria, cura, salvação, tudo de bom. Foi Ele que nos trouxe, né? Então, que a gente possa refletir no dia de hoje. O mandamento é: amarás o teu próximo, né? Então, ajude alguém hoje sem esperar nada em troca. Entregue algo para alguém com muito amor, com muito carinho, que você possa me ajudar, né, a multiplicar o quanto Jesus é lindo, maravilhoso, quanto Ele é tremendo na nossa vida. E hoje o post seria Marcos 8, versículo 34. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, né? E até na minha versão aqui está um pouquinho maior esse versículo. É chamado a si a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então que a gente possa, de fato, abrir mão de tudo e colocar como princípio, como primícias, estar com Jesus, porque Jesus nos chama para viver por Ele. Esse é o nosso propósito. E se você deseja ter esse propósito, confesse, Senhor, com o seu coração e acredite que Ele vai te ouvir. E eu te espero amanhã em mais um episódio, porque a gente está indo cada dia um pedacinho, eu acredito que está entrando no nosso coração ainda mais, porque Jesus tem feito coisas grandes. Até o dia da sua volta Ele vai continuar fazendo coisas grandes, maiores. Ele está sempre nos ensinando para que a gente não tenha dúvida, né, do nosso único caminho. A paz do Senhor esteja com você e eu te espero amanhã.